Boa noite. Então, o meu nome é Estela Albani. Para quem não me conhece, eu fui diretora de elenco aqui no Rio de Janeiro e também em São Paulo por 18 anos. E há 10 anos, um pouco mais, eu trabalho com orientação de carreira e imagem para atores. Eu tenho um trabalho direcionado para a identidade e gestão mesmo de carreira. Então, aqui nessa aula que a gente vai deixar gravada, vai ser mais realmente uma apresentação dos tópicos desse curso que a gente vai abrir agora no dia 13 de agosto. Então, a gente tem aqui alguns tópicos que eu vou colocar. A gente começa, né? Vai ser um curso presencial, e eu começo sempre falando nos meus cursos sobre o ator idealizado, né? Que é muito importante os atores, antes mesmo de se lançarem para o mercado, construírem seu material, suas plataformas de cadastro, se comunicarem nas redes sociais, pensarem nos seus projetos, em seus agentes, agências, seus parceiros, se darem conta de quais são as suas reais expectativas de trabalho e perceber que a maioria das coisas que funciona para um ator, não vai funcionar para você. E é importante você entender quais são as suas possibilidades, as suas capacidades, o teu tempo, e entender essa carreira e gerenciar ela a partir de você. E não entrar num lugar de comparações e generalizações de mercado. Por exemplo, quantos atores, né, eu diria que realmente quase a totalidade, pensa que tudo está relacionado ao mercado, que o mercado é muito difícil, que diretores de elenco chamam somente atores que são amigos, que interessam, que os próprios diretores artísticos pedem para chamar, que cinema é muito fechado, que você precisa ter uma beleza específica, uma idade específica, e não é nada disso. Se você for olhar, de fato, para atores e atrizes no mercado, existem muitos que são atores conhecidos no seu meio e trabalham muito, e atores que são reconhecidos nacionalmente e trabalham muito. Então, nunca é o mercado, que o mercado é difícil, que atores vão passar dificuldade, que é importante sempre você ter um plano B, porque eu conheço atores, e muitas pessoas conhecem, atores que começam a carreira e conseguem projetos e visibilidade muito bacana, e seguem e conseguem manter. E existem atores que estão, sim, há 20 anos no mercado, 25 anos no mercado, e não conseguem visibilidade alguma. Então, é muito importante pensar os caminhos que você vai escolhendo a partir do que você acredita sobre você, como pessoa, como indivíduo, antes de ser um artista. Porque esse artista ele só vai se desenvolver o tanto que esse indivíduo permitir, o quanto você acreditar nisso, o quanto você entender que tem de merecimento. E isso não estou trazendo nenhuma fala espiritual, holística. É uma questão neural, de entendimento emocional seu. O quanto você
muitas vezes pode estar com uma bola parada de frente para o gol, sem goleiro, e você não chuta, ou quando chuta, erra. Quantas vezes? Mas ninguém está impedindo nada. O caminho está livre. É importante pensar e considerar. A partir da tua comunicação com você, com teus parceiros, com teus professores, com diretores, com autores, começar a se dar conta, né, dessas sombras emocionais que muitas vezes, e eu diria praticamente sempre, ditam os nossos caminhos. E a gente quase sempre não olha para elas. Então, também tem um aspecto extremamente importante e realista, que é o seguinte: quantos atores trabalham e estão no mercado criando os seus caminhos, etc., e conversando e fazendo participações e achando que estão construindo valor no seu trabalho, mas eles estão trabalhando para uma recompensa, pensando que vão ter reconhecimento, pensando que estão construindo um reconhecimento, mas na verdade não. Na verdade, eles são meros prestadores de serviço. Artistas mesmo, com valor de imagem, posicionamento, de trabalho, não. Então, por isso que eu falo muito desse artista idealizado. Aqui eu estou pincelando. Em sala de aula a gente vai conversar melhor sobre isso. Porque a partir disso, desse ponto de vista seu em relação a você e a você em relação ao mercado, e ao mercado em relação a você, olha esses três aspectos, existe o próximo tópico, que é o artista empreendedor. Que, sim, o ator, a atriz, todo artista, ele precisa começar a gerar, desde sempre, uma construção profissional com uma coerência a partir da sua identidade. Porque aí ele constrói uma carreira. Quando eu falo carreira, é algo maior, é algo de vida. Não é um projeto, aí um outro projeto, aí um outro projeto, aí alguém chamou, poxa, um outro projeto, e de repente você tem 5 anos, 10 anos de trabalho com projetos soltos, avulsos, e muitos amigos, pessoas queridíssimas, convidaram você para projetos muito legais, mas nenhum relacionado a realmente o que você gostaria de fazer. Se você chegar daqui a 5 anos sabendo o que você gostaria de fazer, porque tem atores que não, que chegam para mim com 15 anos, 20 anos de carreira, dizendo: Estela, eu estou bem, porém eu podia estar muito melhor. Eu poderia estar num lugar que eu não estou, que eu não cheguei. Por quê? Porque a carreira dele foi uma colagem. A galeria de trabalhos de personagens é uma colagem. Não existe um alinhamento, um fio condutor. Hoje em dia, cada vez mais é importante a gente se dar conta que estamos em novos tempos, novas formas de comunicação. Queremos o artista autoral, o artista que é autoral,
mas que não precisa, quando eu falo empreendedor, empreender tudo dele. Ser o produtor, sim, ser um produtor de idealizar, de pensar, de querer, de convidar amigos, parceiros, alguém que vai produzir, alguém que vai dirigir, alguém que vai escrever, alguém que vai editar, e todo mundo trabalha, e todo mundo tem materiais seus, e existe uma troca, e existem muitas formas de se construir uma linha de trabalho. Claro, sim, precisa começar a trabalhar, precisa começar a experimentar. Eu não vou dizer para você que você, de hoje para amanhã, vai entender a sua identidade, mas você precisa estar atento de que você tem uma identidade. Você pode abrir mão dela, mas ela existe, que é ai, ai. Se você entrar no mercado, estar nesse mercado, sem se dar conta disso, você pode, daqui a alguns anos, levar um susto. O importante é você estar atento de que existe uma identidade e é importante você gerar uma coerência profissional, porque quanto mais você tiver uma coerência profissional de fala, de atuação, de temas relacionais que te interessam discutir, provocar, como ator, atriz, diretor, ator e diretor, ator e autor, muitas formas, você não precisa ser só ator. E se você quiser, sim, você pode também ser um produtor, tocar os teus projetos. Existem muitas formas, e é sobre isso que a gente vai falar nesse artista empreendedor. Entender que hoje em dia a gente precisa ver o que eu falei há pouco, que os tempos mudaram. A gente tem hoje uma comunicação virtual, plataformas, tanto plataformas de cadastro, né, de cadastro de atores, quanto as redes sociais, que são extremamente importantes. E o que eu venho percebendo é que atores mais antigos, que a gente ama, muitos desses atores, eles estão resistindo. E está tudo certo, eles têm o direito, mas eles estão resistindo a essa tecnologia, a se comunicar pelas redes sociais, porque eles não vieram com este mercado, eles construíram o nome, a carreira, o sucesso, a realização deles antes disso. Então, não, calma, acho que eu não quero. Agora, o que eu vejo é que os novos atores, a geração que está vindo, ela também está resistindo, fortalecida por esses atores antigos. Porque quem inspira os atores novos? Os atores antigos. Só que não dá mais. Existe uma triangulação que é importante, flexibilizar o coração e a alma, considerar de verdade. Existe a vida aqui fora, a vida real, o corpo a corpo, que não é para abrir mão de forma alguma. Existem as plataformas de cadastro e existem as redes sociais, que servem como uma prova social, mas muito mais do que isso. Uma rede social hoje é uma emissora particular sua, que pode valer milhões. Você pode ser muito feliz através de uma comunicação orgânica, leve, que nós vamos falar sobre isso também em sala de aula. Eu tenho um método para a gente pensar conteúdo
orgânico para as redes sociais. Estela, mas eu não estou trabalhando, o que eu vou colocar nas redes? Vem para o meu curso. Então, uma coisa que eu penso, que eu gosto muito de falar, é plataformas de cadastro, elas são como a empresa que você trabalha. Então, o ator chega lá, 10 horas da manhã, olha, ator chega um pouquinho mais tarde, chega às 10 horas da manhã, começa a trabalhar, tá trabalhando, conversa um pouquinho com alguém, mas ele precisa entregar trabalho. Então, as plataformas de cadastro é a empresa que você trabalha e que você entrega o seu trabalho. E as redes sociais, o Instagram principalmente, eu chamo do happy hour. Daquele lugar que o pessoal ali na tua empresa vai dizer, vem cá, ô Estela, vamos descer ali, bater um papo, conversar, você está aqui na empresa há um tempão, nunca saiu com a gente, vamos se conhecer melhor. Aí a gente vai lá, desce, né, relaxa um pouquinho, bate papo um pouquinho, mas a gente está ali também sendo vistos, também sendo observados, mas a gente vai soltar um pouco, vai falar, por que eu trabalho daquele jeito, por que eu sou daquele jeito, lá, 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 lá. É uma complementação extremamente necessária. Essa questão dos seguidores, que eu já sei que muitos aí de vocês já podem estar pensando nisso, a gente vai falar também em sala de aula, muita calma nessa hora, tá tudo bem. Esse não é o foco. Mas essa questão, então, das plataformas de cadastro é muito importante. Comunicação nas redes sociais é essencial, inclusive para pensar também projetos, né? Projetos autorais, que essa questão do artista empreendedor, junto com as plataformas e as redes sociais, você pode trazer projetos autorais, trazer um posicionamento que cada vez mais você vai levantando a mão. Pensa numa, vamos trazer aqui uma metáfora. Funcionários de chão de fábrica. Pensa que os atores estão ali, né, todos uniformizados no chão de fábrica. As redes sociais, se você souber usar, trazendo a tua fala, trazendo o teu pensamento, o teu olhar crítico, construtivo, você vai começar a sair daquele chão de fábrica e a subir na empresa da vida. Você vai começar a se destacar, a levantar o braço e passar na frente. Porque você vai começar a realmente trazer o que eu acho de mais importante num artista, a identidade. Aí vem essa questão, claro, do material de trabalho, que é mais um ponto importante: identidade. Quantas vezes eu vejo material de ator, eu faço muita avaliação de material, então, como eu vejo material de ator que não tem identidade, são fotos com posturas genéricas, uma postura enlatada, uma falta de presença, uma falta de olhar, vídeos muito mal colocados, também sem trazer uma identidade, uma confusão do que se coloca como material de trabalho. E a gente, em sala de aula, a gente vai ver exemplos de fotos, de vídeos, a gente vai falar sobre plataformas de cadastro, mini bios, vídeos de apresentação. Inclusive, nesse curso, eu desejo muito gravar com cada um de vocês um vídeo de apresentação nas 2 últimas aulas, um vídeo de apresentação para cada um de vocês pelo celular de vocês. Um texto alinhado a cada um de vocês, eu vou dirigir. Olha que lindo, eu
quero muito conseguir fazer isso. As 2 últimas aulas estão direcionadas para essas gravações. E aí, então, depois desse material de trabalho, que a gente vai conversar sobre isso, a gente vai cair na comunicação com diretores de elenco, com diretores artísticos, com agenciamento. E aí, de novo, eu quero dizer para vocês, atores, todo mundo é. Ator, atriz. O que a gente precisa, o que diretores estão buscando, é algo que eles mesmos não possam criar. O mercado busca isso. O mercado valoriza muito mais aquele ator que não depende dele. E que ele precisa tanto desse ator, quanto o ator também pode gerir a sua própria carreira. Por que eu estou falando isso? Porque existem 2 mercados. Não existe um, existem 2. Existe o seu mercado. O seu mercado que você vai construir a partir dos teus interesses, com os teus parceiros, os teus aliados, com a tua identidade. E a partir desse teu mercado, quanto mais fortalecido você tiver, mais forte você vai para o mercado maior, do micro para o macro. Sem perder a sua identidade, você vai convergir para um mercado maior. Porque justamente esse mercado vai ver você muito mais do que aquele chão de fábrica. Porque você vai trazer uma conversa, uma maturidade emocional. Eu ia falar produtores de elenco, mas mudaram, né? Diretores de elenco. Diretores de elenco, antes de tudo, são o seu público. E eles querem admirar você. Eles querem antes de tudo. Pensa o seguinte: o trabalho do ator, o teu trabalho, está na mão de quem? Está na sua mão. Está na sua mão. Está na sua qualidade, capacidade, está nas suas escolhas, está na sua mão. O trabalho do diretor de elenco está na mão de quem? Do ator. Da qualidade dos atores que ele pesquisa, que ele escala para o seu trabalho, para o seu teste, e aí para os diretores aprovarem ou não. Então, olha que delicado isso. A minha qualidade de trabalho depende do outro, da qualidade do outro. Então, por isso que cada vez mais eu não quero ser, eu não sou mais, mas se eu fosse, eu não quero ser diretora de elenco de um grupo só. Eu jamais vou ser essa pessoa. Eu não posso ser diretora dos mesmos atores. Um dia eu vou ser descoberta. Eu também, como diretora de elenco, quero fazer grandes filmes, quero fazer ótimas séries. Se eu tiver em alguma emissora, novela, eu quero, é claro, todo profissional quer crescer. E não vai ser sendo medíocre que eu vou conquistar isso. Então, eu jamais vou me contentar com meia dúzia de atores que eu vou chamar sempre. Eu jamais vou me contentar com os atores que são premium no elenco digital, com os atores que estão mais para cima do elenco digital. Eu não vou. E eu não vou me contentar só com os atores todos do elenco digital. É óbvio que eu vou fazer a minha pesquisa aqui fora. Que eu vou, sim, atrás de escolas aqui fora. Que eu vou perguntar para os diretores que eu conheço, professores que eu conheço, amigos, que se eu precisar, sim, eu vou em espetáculos que estejam movimentando aquele tipo, aquele perfil de atores. É
claro que eu vou, porque se vocês não querem, eu quero surpreender o meu diretor. Eu quero. Não tem coisa melhor para um diretor de elenco descobrir alguém, lançar alguém. É uma delícia. E a gente não faz isso de uma forma acomodada no computador, só ali, no elenco digital, no Premium. Então estejam atentos. E eu tenho certeza que isso que eu falei sobre essas plataformas de cadastro estão ali em cima, ó, nas expectativas. Muitos atores estão o tempo todo olhando quantas visualizações tiveram, quantas não tiveram, por que que tiveram e ninguém chama. Um monte de gente está me visualizando, mas não me chamam. Eu tenho uma resposta. Eu tenho uma não, eu tenho a resposta. Vem para o curso. Então, aí a gente vai falar dos testes de elenco, que, na verdade, os atores, eles são chamados. Primeiro, uma coisa que é muito importante. Quando você é chamado, convidado para um teste de elenco, é importante você pensar que você já foi escolhido por uma metade da equipe, vamos dizer assim, é uma licença poética, mas por uma metade da equipe, ou seja, existe o diretor de elenco, que seria eu, e existe o diretor do filme, artístico. Então, vamos pensar a metade. Metade eu, metade ele. Por uma metade do trabalho, você já foi aprovado. Se eu estou te convidando para um teste, é porque você me representa. E isso não é pouco. Isso é muito. Isso é muito sério. E uma coisa que eu escuto até hoje dos meus amigos diretores de elenco e que eu vivi na pele é que muitas vezes eu chamava atores para determinados testes de filme, de novela, e eles não acreditavam neles. Eles mesmos duvidavam que poderiam ser aprovados. E eu precisava fazer ali 1000 coisas com eles para eles entrarem naquele estúdio, porque muitas vezes o teste era uma entrevista com o diretor. Às vezes era uma entrevista com o diretor, com os atores já no personagem. Existem muitas formas de testes, enfim. Mas a questão é essa. Olha como o emocional pega. Pega. Então, eu quero muito que você tenha isso em mente. E quando você é chamado para um teste, é justamente para você trazer uma proposta diferente do outro. E não trazer uma proposta igual. Estela, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trazer uma proposta diferente? Como é que eu sei o que é diferente? Estou dando aqui alguns segundos para você pensar. É muito simples. É só você confiar em você e ser você. Um teste de elenco é justamente para você mostrar o seu ponto de vista sobre aquele personagem, aquela personagem. É para você trazer a temperatura que você acredita, é de você ali mostrar o teu trabalho. O teu trabalho. Original, autêntico. É um momento valiosíssimo para um ator. E que muitos atores não consideram. Não consideram. Eu vejo atores até hoje dizendo, teste. Gente, teste. Para que serve teste? Caramba, teste é muito sério, é muito importante. É muito importante. A gente vê muita coisa. Do começo ao fim.
Quando você está conversando com um produtor de elenco, de novo, um diretor de elenco, perdão, a forma, se você tiver num teste presencial, a forma que você chega no teste, como você se coloca, tudo ali está sendo observado. Quantas vezes você regrava, repete a cena, se for ao vivo, ou se você faz de uma forma tranquila, leve, de uma primeira, tudo ali está sendo visto. E isso é identidade. E isso é emocional. Por isso que eu acho tão importante a gente conversar sobre esse aspecto de idealização, desse emocional do ator e da atriz, antes de tudo. Porque acompanha você para a vida inteira. É você. Os teus sentimentos, as tuas emoções são as tuas principais ferramentas. Então, depois disso, aí a gente vai finalizar o curso, depois de conversar sobre testes de elenco, filmagens, essa questão toda realmente de você trazer essa autenticidade, de você conseguir conversar com diretores, com assistente de direção, com assistente de diretor de elenco, com quem você tiver acesso, sobre dúvidas, né? Eu quero trazer esse lugar de acolhimento para você. Se você tem um agente, uma agência, a gente vai conversar sobre isso também, e também entender que sempre é melhor você perguntar algo sobre o teu teste, se você tem alguma dúvida que vai impactar o teu resultado, que vai, como é que eu vou te dizer, trazer uma dúvida, fragilizar o teu resultado no teste, é importante você buscar uma resposta, buscar e perguntar, do que fazer errado. Ai, eu não vou perguntar porque depois vai me achar, nossa, ingênua aqui. Não existe pergunta ingênua. O diretor de elenco quer, o diretor de elenco precisa que você faça um bom teste. Passar é outra coisa, que aí a gente também vai falar no curso. Mas fazer um bom teste é função sua, sabia? Então, eu fico por aqui, espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a escola e a gente se vê lá. Até!